Oi pessoal! Oi pessoal! Hoje eu vou contar uma história de um conto que eu escrevi, mais ou menos isso faz uns 14, 15 anos atrás. Eu escrevo também, é uma outra atividade que eu estou revelando para vocês. Depois eu vou revelar se ela é verdadeira ou se foi criação da minha mente. Em 2003, depois de um casamento de 20 anos, eu me separei. Foi uma ruptura sem traumas, pois a convivência já estava desgastada. E foi o melhor que achamos que deveria ser feito. Aluguei um apartamento de um quarto no bairro Bonfim, aqui de Porto Alegre, e saí de casa. E no início até fiquei um pouco empolgado, estava solteiro, né? Comecei a trabalhar numa outra empresa, comecei a ter vários outros amigos e comecei a fazer muita festa no apartamento onde eu tinha alocado. Nesse casamento de 20 anos tivemos um filho, que hoje está com 21 anos e é um grande companheiro meu. Tudo ia bem até que minha ex-mulher começou a me assediar de novo. Tivemos algumas recaídas e depois passou. Mas assim, era só aquele ficar, cada um voltava para sua casa depois de novo. Só que daqui a pouco, um dia, ela começou a ter umas outras paqueras e eu comecei a ficar com ciúmes disso. Isso mesmo, ciúmes da minha ex-mulher. Ela sempre me contava as paqueras que ela tinha pela internet. Falava das salas de bate-papo, existiam, dos caras com que ela teclava, do envolvimento que ela teve com eles. E aí o que fazer? Falar com ela? Me declarar novamente? E aí eu tentei voltar, só que daí ela não queria mais, né? E então eu acabei ficando meio desesperado. Mas como é que eu posso fazer? Realmente eu não sabia o que ia fazer. Eu ia pro meu apartamento, bebia e ficava lá curtindo uma fossa danada. Como é que eu podia tentar uma maneira para eu conseguir tentar pelo menos uma outra vez ficar com ela novamente? Provar que eu tinha mudado de alguma maneira. Comecei a me desesperar, bisbilhotando o celular dela, descobri o telefone do dito cujo. Descobri que era de uma cidade aqui perto, eu comecei a passar trotes para ele, pensava em dar um susto, mas não dava resultado. Passavam mil coisas na minha mente. E aí o que me veio? Naquela época tinha aquelas salas de bate-papo, onde as pessoas acabavam se conhecendo, cada um passava um e-mail para o outro e acabavam se correspondendo, às vezes rolava alguma coisa. Na época ela até comentava comigo, porque eu frequentava a casa lá dela, né? Então ela comentava, porque fulano, beltrano, conversei com isso, conversei com aquilo. Até que me veio uma ideia de fazer isso através da internet. Afinal de contas, todas as paqueras dela eram através desse e-mail. Procurei descobrir qual o e-mail que ela mais usava nessas paqueras. E comecei a incorporar um novo personagem. Criei um e-mail novo e comecei a mandar e-mails para ela. Dizer que eu tinha conhecido ela numa sala de bate-papo e que eu estava muito interessado nela e que eu era uma pessoa... Sou moreno, olhos azuis, 1,75 m, 49 anos, corpo em forma, sem barriga, viúvo, tenho 2 filhos já encaminhados, um fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, outro estudando em São Paulo. Trabalhava no ramo financeiro, viajava constantemente pelo Brasil e exterior. E que eu tinha perdido minha mulher num acidente de carro quando ela estava na freeway. E aí depois eu fui chamado, fui atrás, também acabei me acidentando, fiquei em coma 2 meses e meio e havia voltado, que tinha algumas dificuldades, mas que estava me recuperando bem. Isso tudo tinha acontecido há 2 anos e eu já estava recuperado fisicamente, mas que tinha algumas falhas no campo psicológico. Inclusive um médico americano que eu estava me consultando havia me falado da maconha como um tratamento alternativo. E eu fumava um baseado de vez em quando e por aí iam os e-mails fluindo. O nome fictício que eu criei do personagem para tentar reconquistá-la foi Felipe. E aí ela já se referia assim, o Felipe me mandou algumas coisas, que pessoa maravilhosa. Agora ele está lá nos Estados Unidos. Aí eu viajava, né? Dizia, estou nos Estados Unidos aqui. E naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje de se mandar fotos dos locais, né? Porque se fosse hoje, o vovô já não estaria com toda essa bola, né? Falava coisas bonitas, falava de amor,
Falava de tristeza de ter perdido a mulher que eu amava naquele acidente trágico na freeway. Das coisas que eu deveria ter dito e não disse. Falava de sexo com envolvimento. Ai, Gustavo! Das experiências que tive após voltar do coma. Mais ou menos um mês, eu já sentia que ela estava se envolvendo, pois... Só que chegou uma hora que eu dava os retornos, o personagem, Felipe, né? Só que ela já não me comentava mais nada comigo. E aí eu comecei a ver que ela realmente estava se apaixonando pelo personagem do Felipe. Na época eu comentava muito com meus amigos, né? E aí os meus amigos começaram a me pressionar que eu tinha, de qualquer maneira, eu tinha que revelar a verdade para ela. Aquela história já estava se tornando uma situação, para mim também, psicologicamente, já estava acabando me influenciando, assim, né? Chegou ao ponto dos meus amigos começarem a me pressionar para que eu esclarecesse tudo, pois a coisa estava séria demais. Quando ela vinha falar comigo, ela já dizia: o Felipe está para chegar de uma viagem e eu vou encontrá-lo. Vê se não vai atrapalhar com teus ciúmes. Eu já estava pensando em comprar um celular, naquela época, um celular pré-pago, para trocar torpedos. Eu falava em marcar um encontro no café, e chegar lá com uma turma de amigos e ficar vendo a reação dela. Pensava em mandar um e-mail como se fosse o filho do Felipe, que esse que é o personagem, dizendo que o mesmo havia morrido. Prevaleceu o bom senso. Chamei ela para jantar e durante o jantar eu disse para ela: eu preciso te dizer uma coisa. Eu sou o Felipe. Ela disse: não, que isso? Tu tá brincando comigo? Não pode ser isso. Eu não acredito que tu tenha feito isso. Não, tu tá querendo me enrolar. Eu digo: não, é só tu olhar as primeiras letras do e-mail de trás para diante e ver se não fecha com meus 3 primeiros nomes. E aí eu comecei a dizer que eu ainda a amava, que tudo que havia escrito era realmente o que eu sentia, que eu queria ficar com ela, e que ela era a pessoa da minha vida, e que queria mais uma oportunidade. Pelo menos por um tempo, ela concordou em ficarmos juntos. E aí a gente acabou indo no final de semana para um balneário aqui perto de Santa Catarina, e ficamos uma semana lá vivendo como uma lua de mel. Houve uma outra vez. Viajamos um final de semana para um balneário, ficamos na praia como se estivéssemos de lua de mel. Pelo menos isso o personagem do Felipe conseguiu. Na volta para a realidade não evoluiu. Nossa história foi bonita, não ficaram mágoas. Durante 20 anos ela deu certo, mas terminou. Será que essa história é verdadeira, pessoal? Será que foi verdade? Será que realmente ela aconteceu? Hein? Ou será que ela é criação do Pedro Rose, escritor? Essa é uma das outras facetas que o vovô tem também. Valeu, pessoal, um beijão. Não se esqueçam de deixar o seu like. E não se esqueça de botar algumas observações ali embaixo, nos comentários. Conte um pouco da sua história também. Você já fez alguma loucura por amor? Então conta pra nós aí. Nós vamos se divertir. De repente eu faço um vídeo depois, só contando as loucuras de amor de vocês. Tá bom, pessoal? Beijão grande, pessoal. Um abraço grande do vovô.